Muito boa noite. Peço desculpas aqui pela demora em iniciar a nossa live de hoje. Acontece que essa história, a gente muda o aparelho de telefone celular e descontrola tudo. A cada ano que passa, vem novidades. Assim é o mundo das novidades. Mas muito bem. Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me dão tanta alegria e honra em comparecerem a esta nossa série Caminhando pela Lei 6.015, de 1973. Série esta que conta com o apoio, que me é muito honroso, da Arpen de Goiás. Eu quero cumprimentar a propósito o seu presidente, o Dr. Bruno Quintiliano, bem como a Evelyn Valente, minha estimada amiga e diretora dessa entidade de Goiás. E também agradecer, ao lado da presença de todos os que aqui nos dão audiência, a ideia inaugural desse Caminhando pela Lei 6.015, que de futuro penso vai mesmo gerar um pequeno livro de comentários, artigo por artigo, dessa nossa já antiga legislação registral, ao projeto originário dessas exposições, que se deve à registradora Thaís Castelo Branco. Nós estamos aqui examinando hoje os artigos. Vamos começar com o artigo 56 e talvez seja possível avançar bastante também pelo artigo 57 da Lei 6.015. E veremos que esse artigo 57 é realmente turbulento em matéria de compreensão. Esse artigo 56 da Lei de Registros Públicos diz respeito ainda ao nosso tema de alteração de nome. Conforme vimos nas exposições anteriores, imediatamente anteriores, a ideia, em princípio, é que o nome represente algo estável, por se tratar de um bem da personalidade. O normal é que a personalidade se estadeie e tenha uma sinalização estabilizada. Isso se faz com a proteção, em particular, da imutabilidade, ainda que relativa, do nome. Digamos assim, uma imutabilidade uti pluribus, ou seja, segundo uma realização frequente. Frequentemente é assim. Ordinariamente é assim. Embora possa aqui e ali haver hipóteses de alteração dessa imutabilidade. Então, o legislador, na verdade, com a Lei 6.015, com os dispositivos da Lei 6.015, cerca de cuidados essa mudança. Além de estimular a preservação do nome, evita também que a mudança se faça com muita facilidade. Procura indicar certos supostos, certas condições para reduzir não só o número de iniciativas de mudança, ou seja, coisas que sejam mais objeto de capricho do que de verdadeiro interesse, pessoas que queiram mudar o nome porque não gostam do próprio nome, porque ao longo do tempo se desagradam com o nome por um motivo ou outro, ou às vezes é temporário, em determinada situação não se satisfaz com o nome. Eu lembrei na explanação passada sobre uma pessoa cujo prenome era Geni e que ficou transitoriamente, temporariamente chateada com o nome, etc. E assim por diante. Podemos ter situações dessas. Apanha-se uma situação de guerra como esta que eclodiu na Europa, de um jeito ou de outro, conforme. É verdade que aqui vai um problema de pronúncia, no caso nosso, mas como os dois chefes das nações envolvidas têm o mesmo prenome, alguém que tem o mesmo prenome no Brasil, não, eu não quero mais usar esse prenome. Isso é uma coisa transitória. Então, mas para evitar esses riscos de atuações ao talante, ao arbítrio, ao capricho de alguém, então o legislador procura, o mais possível, exigir alguns supostos para permitir a mudança. Nós vamos tratar disso não só hoje, rapidamente, ao referirmos ao artigo 56 e 57, mas lá à frente, quando formos tratar especialmente do artigo 110 da mesma Lei de Registros Públicos.
Bom, dito isso, e considerando que o nome é um bem da personalidade, conforme nós tratamos largamente disso nas duas exposições anteriores, vamos lá ao artigo 56 da lei. Diz o seguinte: o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Bom, a primeira observação que nós temos a fazer aqui é que esse é um pedido que há de ser feito pelo próprio interessado. Ou seja, ele comparece ao entendimento normal é que essa alteração possa ser feita perante o próprio registrador civil, o que não é isento de controvérsia, mas parece que fora necessária aqui a intervenção judicial, se o constaria do dispositivo. Mas, em todo caso, é um ato que pode ser solicitado e só pode ser solicitado pelo próprio interessado. Manifestação típica se nós pudermos usar extensivamente o termo jurisdição, de um exercício de jurisdição administrativa, em que o solicitante é aquele a quem também se destina, afinal, a mudança perseguida. Ele será alterado. Ele é o titular do direito ao nome, ele é que detém, portanto, a legitimidade quanto a este bem da própria personalidade. Mas a lei, então, vai restringir essa possibilidade de mudança desta forma, como estou dizendo, não é? Diretamente perante o registrador civil, a adotar-se o entendimento que é predominante, ao período cronológico de um ano, no prazo de um ano, após esse interessado, que é o solicitante da medida, ter atingido a maioridade civil. Bom, os marcos são estreitos, tem um ano para isso. A hipótese é de alguém que não gosta do próprio nome, ou tem afeição por um outro nome, ou quer acrescentar algo ao seu próprio nome, por exemplo, o nome de um avô, quer colocar, chama-se Tício da Silva, o avô se chama Caio, então resolve colocar Tício Caio da Silva, resolve acrescentar isso, e deve fazê-lo dentro destes marcos, ou seja, após a maioridade civil e no primeiro ano imediatamente após essa maioridade. Ora, aqui se põe então um primeiro problema que nós temos de examinar. Se a leitura deve ser estreita, ou seja, restrita aos termos legais, extremamente declarativa, ou se ela comporta uma certa expansão para atingir, de modo particular, uma outra situação que eu vou mencionar aqui. Quais são, portanto, as teses em confronto? Alguém que considera a expressão maioridade civil de maneira estrita, e essa maioridade civil, de conformidade com a lei, emerge com os 18 anos de idade, ou, diversamente, a posição oposta é que abranja uma situação de alguém que, embora não tenha obtido a maioridade civil, tenha obtido a capacidade prevista no mesmo artigo 5º do Código Civil, que fala da maioridade, adquire a capacidade de outro modo, por exemplo, mediante emancipação. Então, a primeira corrente é uma corrente estrita. A segunda corrente, um entendimento, uma orientação mais alargada. Em favor da primeira posição, que parece bastante razoável, não se negará a razoabilidade, embora eu propenda para a solução diversa, em favor da primeira posição está em que não só a lei fala em maioridade civil, quanto, outro aspecto, ela tem uma tendência restritiva. A própria lei, já tinha dito eu a partir daqui, há uma inclinação restritiva da lei de registros públicos. Daí a ideia de que só se possa admitir nesta forma aqui, diretamente ao cartório, o pedido deve ser dirigido ou possa ser dirigido, nesta forma, só possa ocorrer
para quem atinge a maioridade civil, ou seja, tenha 18 anos e menos de 19 ainda. A outra posição é uma posição que faz equivaler, do ponto de vista material, a mesma situação daquele que adquiriu cronologicamente a maioridade civil, entendendo que pela emancipação isso seria possível. Parece uma solução, embora, repita, está longe de que eu recuse a razoabilidade da tese oposta, mas parece uma solução adequada. Se o legislador entende que alguém, quando atinge a maioridade civil, já tem a suficiente maturidade para decidir por si próprio uma alteração do nome, do próprio nome, parece que pelas mesmas razões se adivinharia ter essa pessoa as condições adequadas de maturidade para decidir sobre essa situação, estando emancipado, adquirindo a mesma capacidade que tem aquele que já atingiu a maioridade civil. Então são teses, como eu disse, contrapostas, ambas me parecem razoáveis, e nós vamos ter que, estando a lei em vigor já desde 1973 e o Código Civil desde 2002, as posições já foram tomadas e não houve um grande enfrentamento, uma grande solução a respeito disso. As teses ambas aparentam ter as suas correspondentes, os seus correspondentes fomentos de razoabilidade. A minha inclinação pessoal, volto a dizer, é favorável à extensão, à compreensão do termo maioridade civil como abrangendo a hipótese da emancipação. Mas não posso negar que a tese oposta também possua motivos adequados, motivos interessantes ao pretender uma compreensão restritiva desse termo maioridade civil. Bom, o fato de ele ser o solicitante, ele o interessado, não impede que ele se valha de procurador para fazer o pedido. Então ele pode alterar o nome, não pode com isso prejudicar os apelidos de família, seja apelido que constitui o nome da mãe ou do pai, não se impede que ele acrescente o apelido de família, mas não se pode prejudicar os que já estejam ali lançados, até por uma questão identitária, para manter o mais possível a identidade familiar do interessado. E uma vez realizada essa alteração, que, como eu disse, propende o entendimento a respeito desse dispositivo a que possa fazer-se diretamente perante o registrador, que exerce, portanto, a função de recebimento, exame dos documentos, exame da situação e conclui com a decisão, ele averba essa alteração no assento de nascimento do interessado, do solicitante da medida. Muito bem. Vamos lá, então, agora cuidar do artigo 57 da Lei 6.015, que é um artigo que possui 8 parágrafos e foi alterado pela lei, não só pela lei 12.100, porque eu estarei a apanhar aqui a alteração ainda posterior, que se deu com o artigo 110 e o que reflete um tanto nesse dispositivo do artigo 57. Ou seja, a alteração que em 2017, repito, se realizou quanto aos termos do artigo 110 da Lei de Registros Públicos, acabou de algum modo refletindo nessa norma do artigo 57, cuja redação do caput é de 2009. E também, igualmente, a do parágrafo 8º, que foi objeto também de uma lei de 2009. Primeiro houve uma lei 11.924, de 2009, incluindo o parágrafo 8º, e posteriormente deu-se uma nova redação ao caput desse artigo 57 pela lei número 12.100. Essas várias alterações que nós temos mencionado aqui nessas nossas disposições
parecem dar razão àqueles que, no meu caso, acham que está mais do que na hora de nós termos um código do registro civil das pessoas naturais, um código para o notariado, um código para o registro de imóveis, ou seja, com as especialidades sendo objeto de uma codificação para o tratamento mais sistemático. E aqui nós temos um problema que talvez possa estar mais complicado em razão de ter sofrido mudança tópica. Tanto o 110 quanto o 57 sofreram mudanças pontuais em épocas distintas. O 110 em 2017, o 57 em 2009. E o problema agora é de sistematizar para compreender como conjugar esses dispositivos. Muito bem. O artigo 57 começa com referência à alteração posterior de nome. Agora nós temos que ler, entender esse alteração posterior de nome, entendendo o posterior, ou seja, o tempo posterior, em relação ao artigo 56. Ou seja, temos que ler a lei como se fosse um romance, não é? Primeiro ler o artigo 56 para poder entender o que é alteração posterior de nome. A alteração posterior é posterior àquela do primeiro ano após o atingimento da maioridade civil. É dessa que se trata aqui. Então, note que nós vamos ver agora, mais do que nunca, a agudização da ideia de que se trata de uma mudança excepcional, de que o nome é, em princípio, imutável. Então, a alteração posterior de nome, repito, posterior àquela do prazo anual previsto no artigo 56, somente por exceção e motivadamente. Agora vemos isso. É exceção. É exceção por quê? Porque a regra é a imutabilidade, ainda que relativa, mas em princípio o legislador prestigia a imutabilidade do nome. E motivadamente. Veja que no 56 não há exigência de fundamentação. O artigo 56 apresenta um direito potestativo, interessado ao atingir a maioridade civil, desde que observe o prazo anual, posterior ao atingimento da maioridade, ele pode mudar o nome, desde que não prejudique os direitos de família. Aqui, diversamente, não basta querer, ou seja, não é um direito potestativo. Deve haver motivação. E ao exigir essa motivação, significa que essa motivação possa ser controlada. Não é uma motivação que se faça sem possibilidade de controle. Após a audiência do Ministério Público. Agora tem outro elemento, ou seja, não é só excepcional, há um elemento de natureza temporal aí, mas que é favorável, admitir que seja posterior a um ano, pode ser a qualquer tempo. Somente por exceção. Então, primeiro ponto. E motivadamente. Quando o legislador fala que é somente por exceção, ele inclina aquele que vai decidir sobre a alteração do nome a uma posição restritiva. Ou seja, não pode ser a regra, quero alterar e pronto. Não. Eu vou ter que examinar com cautela para verificar se é caso. E vou examinar à luz da motivação. Após a audiência do Ministério Público, outro requisito, o Ministério Público atua aqui como custódio da lei, custos legis, como se diz em latim, para exatamente verificar se há razão suficiente para justificar essa alteração posterior de nome. E já não se processa perante diretamente o cartório, senão que se processa mediante sentença do juiz. Em que situação? Ou seja, o juiz atuando com qual espécie jurisdicional? Logo em seguida já verificamos. Porque permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro. Qual é a ideia da sujeição do registro nesse caso? O juiz corregedor permanente. Aqui atua, portanto, o corregedor permanente. Aqui em São Paulo sempre houve alguma dificuldade no entendimento, na interpretação dessa matéria. E acho que essa regra de dizer que é permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, dirimiu a dúvida se a jurisdição era voluntária e submetida, portanto, a um juiz, podia ser juiz de vara de família, juiz de vara civil, era outra discussão adicional, ou se era uma jurisdição de caráter estritamente administrativo, que alguns entendem voluntário,
também jurisdição voluntária, com certa peculiaridade, mas que pode falar em jurisdição administrativa. Prevaleceu, à luz desse dispositivo do artigo 57, com a redação da Lei 2009, essa referência que se trata do juiz a quem está submetido o registro civil para fins de fiscalização. Em alguns estados se fala aqui no juiz diretor do fórum, em outros estados de juiz corregedor permanente. Depende das normas do direito organizatório local. Portanto, não se trata de jurisdição propriamente voluntária, nem muito menos contenciosa, mas sim de jurisdição administrativa. Decisão, portanto, submetida a recurso de caráter administrativo, que sobe nos estados em geral para as corregedorias gerais, ou deveria ser assim, se o direito organizatório de cada estado e do Distrito Federal, se esses direitos organizatórios, ordenamentos positivos para a organização da justiça, estiverem em conformidade com essa redação do artigo 57. No caso de alguns estados, portanto, sobe para a Corregedoria Geral de Justiça, como recurso administrativo. Claro que, deferido o registro e superado o prazo de eventual recurso, ou decidido o recurso no sentido do deferimento do pedido de alteração, arquiva-se o mandado e publica-se a alteração pela imprensa. Bom, aqui vem primeiro uma ressalva e depois uma tentativa de esclarecer alguns dos supostos dessa alteração posterior de nome. O que aconteceu? Coloquei aqui na tela do meu computador o texto do novo artigo 110. O oficial retificará o registro, a verbação ou a anotação de ofício ou requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado. A lei não poupa a repetição de palavras. Representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de... E aí indica 5 hipóteses. Essas hipóteses são, de algum modo, uma referência àquilo que havia antigamente na lei e que permitia uma abrangência maior de situações. Na hipótese do chamado erro evidente, do qual eu falarei alguma coisinha adiante. Então vamos voltar aqui. O artigo 57 ressalva a hipótese do artigo 110. O artigo 110, sobre o qual nós voltaremos a atenção mais à frente, trata das hipóteses do chamado da restauração ou retificação, melhor dito, no caso de haver erro evidente a corrigir-se, a emendar-se. Então, temos essa hipótese. Se a alteração do nome, posterior do nome, depois do tempo relativo ao artigo 56, ocorrer por erro evidente, então não se aplica o artigo 57, se aplica o artigo 110. Isso significa dizer, pelo 110, de que, novamente, o oficial aqui faz a retificação de ofício, ou a requerimento, mas sem necessidade de remessa ao judiciário. Aqui, portanto, só se trata da alteração posterior do nome que não seja erro evidente. Bom, quais são as hipóteses de erro evidente do registro quanto a um nome? Então, a primeira observação quanto ao erro evidente é que trata-se também de algo cuja solução deve ser evidente. Não basta que o erro seja evidente, é preciso que a solução também o seja. Alguns entendem, por exemplo, que o erro de tomada de dados, suponho que haja efetivamente na consideração, no exame dos documentos apresentados para fazer sua assento de nascimento, um erro, efetivamente. Erro quanto à data, aqui no nosso caso frequente, mas quando se trata de um nome, por exemplo, a inversão de uma letra, manifestamente, houve a inversão de uma letra. Vamos aí pegar o nome Sônia, em vez de Sônia escreve Ósnia. E aí, eu não me chamo Ósnia, sou chamado como Sônia. Olha que toda a documentação da escola que eu estou, a documentação, a minha avó se chama Sônia, e assim por diante. É uma situação manifesta. Ou então, o erro alcança, por exemplo, o apelido.
se escreve de maneira manifestamente divergente. Então, esses erros são erros que, como o nome evidência está dizendo, são erros que saltam à vista. Evidência é aquilo que está dotado de, em sentido muito próprio, dotado de muita visibilidade. Por isso que ele é algo que gera uma vidência clara. É por isso que fala em evidência. De modo que há uma forte luminosidade a justificar. Que não se adote o critério do artigo 57, mas se adote o critério do artigo 110, que eu acabo de mencionar aqui para os senhores. Portanto, são duas hipóteses distintas. No artigo 110, nós vamos tratar, isso vamos ver lá à frente, se continuarmos aqui com a nossa caminhada, vamos verificar os casos de correção dos erros evidentes, que estão lá desdobrados. E ali, então, se faz diretamente pelo registrador civil. Aqui é coisa diversa. Aqui se trata de uma alteração que não é a alteração proveniente do erro evidente. Por exemplo, alguém é conhecido na vida social com um determinado nome e o registro traz nome diverso. A pessoa, então, prova esse fato. Diz, olha a situação em que eu me encontro. Eu sou conhecido aí fora com o nome tal. Chamo-me aí fora Tício. E aqui no registro consta que eu me chamo Semprônio. Então ele faz a prova correspondente, motiva a alteração, e está resolvido, mas fará na forma do artigo 57. Aí não se trata de erro evidente. Aqui se trata de uma ideia de que o registro deve espelhar o mais possível a realidade extra-registral. Uma outra situação, alguém tenha um apelido que não se justifica, que não quer usar, que não usa na vida social. Então, por igual, mostra a documentação correspondente. Se for o caso, se faz uma prova testemunhal perante o juiz, etc. Isso é um processo de retificação comum. Embora calcado no artigo 57, isso aqui também se chama processo de retificação. Toda mudança do registro implica sempre uma retificação, ou seja, torná-lo reto. A diferença, portanto, é que no 110, ainda que se peça aqui a manifestação do Ministério Público, se pedia a manifestação do Ministério Público, agora já não se pede mais, isso é independente disso, a decisão é tomada pelo próprio registrador. No 57, a audiência obrigatória do Ministério Público e por igual, uma sentença de caráter judicial. O parágrafo 1º desse dispositivo do artigo 57 trata da averbação do nome abreviado usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Isso pode ocorrer. O Código Civil trata, acho que no artigo 1156, algo por aí, da firma comercial em caráter individual. E ali pode haver uma indicação, nome. Alguém é conhecido muito por um nome com uma certa abreviatura. Então, suponho aí uma cidade pequena e o senhor Tício ou Semprônio da Silva tem uma empresa individual e ele usa Semprônio da Silva sempre, usando as iniciais, as 4 palavras iniciais, 4 letras iniciais do seu prenome Semprônio. Ele é conhecido assim, todo mundo fala, é o sempre. E a lei, então, autoriza que se use esse nome abreviado também para referir-se no assento de nascimento. Então, são essas duas primeiras hipóteses. A terceira desse parágrafo 1º, portanto, artigo 106, artigo 137, parágrafo 1º, e uma breve referência do artigo 110. E nós, daqui a 15 dias, vamos tratar dos demais parágrafos desse artigo 57, que apresentam algumas turbulências também de interpretação, vigência da Constituição posterior, a vigência das modificações, das inclusões de parágrafos nesse dispositivo do artigo 57, etc.
Bom, eu queria aqui, antes de encerrar, fazer um convite a todos aqueles que dão tanta alegria aqui de participar dessa aula, de que prestigiem o 8º Congresso, o 8º Encontro do Registrador Civil, dos Registradores Civis do Estado de Goiás, que a ARPEM Goiânia promove, muito bem organizado, como sempre. Aliás, eu tive a alegria de participar de dois outros encontros patrocinados pela ARPEM Goiânia, e uma coisa que me impressionou bastante foi a muito boa organização do evento. Então, será neste sábado. Eu, mais uma vez, tive a honra de ser convidado para ministrar uma pequena exposição sobre o tema da responsabilidade civil dos notários e registradores. Será uma exposição breve, parece aí de cerca de 45 minutos, se tanto, 50 minutos, 40, 45 ou 50, não me lembro bem ao certo, de um tema muito amplo. Eu vou verificar ainda amanhã ou depois quais são efetivamente os itens dos quais eu poderei cuidar nessa exposição. Mas qualquer que seja o aspecto a considerar, seja pela posição adotada pelo STF a respeito desse dispositivo, seja verificar a doutrina, seja, sobretudo, estudar as questões relativas à culpa em vigilando e culpa em eligendo, que frequentemente tem sido um dos elementos invocados nas ações de responsabilidade civil, que sempre levam a um problema. Nós precisamos delimitar um pouco melhor isso, para evitar que os registradores civis sejam responsáveis por não sabem muito bem o quê. Aliás, esse é um problema de todos os registradores e notários, a falta de uma tipologia para responder adequadamente, né? Porque, como são uma boa parte dos cartórios brasileiros, para não dizer todos, né, a imensa maioria, tem um quadro de colaboradores, e quando esses colaboradores praticam algum ato que possa se considerar ilícito, oposto da lei, isso pode refletir no campo da responsabilidade civil contra o registrador e o notário correspondentes. Então é preciso verificar até que ponto nós podemos extrair aí temas tão relevantes como da culpabilidade em vigilando ou eligindo, para evitar muitas vezes que se desborde da responsabilidade civil para o campo disciplinar, que é um dos aspectos que nós temos que ver. Então, tudo isto parece atrair para esse campo da responsabilidade civil um cuidado especial. Eu estou muito satisfeito, além de honrado, em participar desse encontro e em poder falar desse tema. Eu tenho sempre presente duas advertências acerca da responsabilidade civil. Uma feita por um grande pensador belga, civilista belga, Henri Depage, que sugeria que à frente do tema da responsabilidade civil se colocasse uma placa, e com um escritinho nessa placa. E o que se escrevia? Estava lá, sugeria ele, no original italiano, ele escreveu em francês, mas citava em italiano. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Deixai toda esperança, vós que entrais. Essa placa, seguramente já o advertiram, é exatamente a do dístico que se encontra à frente da porta do inferno, da grande comédia de Dante Alighieri. Deixai toda esperança, vós que entrais, porque em matéria de responsabilidade civil as complexidades são muitas. E, além disso, me lembrei também de outros dois autores, estes franceses, os irmãos Mazot, que na sua obra sobre responsabilidade civil dizem que essa disciplina da responsabilidade é a grande vedete do direito mundial. Querendo dizer que ela provoca imensa atração. E é um tema extremamente espinhoso. Claro que numa manifestação aí de, como eu disse, de 40, 45 minutos, 50 minutos que seja, não será possível tratar desse assunto com a extensão
que a matéria exigiria. Mas é compreensível que num congresso em que haja vários participantes, nós tenhamos que encontrar palestras que mais sejam fomento para o estudo. Nós incitemos as pessoas, concitemos todos a se dedicar a essa matéria da responsabilidade civil. No nosso caso, a responsabilidade civil do registrador, porque e dos notários, porque essa é efetivamente a matéria de que se ocupa o nosso público especializado aqui no âmbito extrajudicial. Portanto, fica o convite para que participem desse encontro, como uma forma não só de trazermos ideias, e eventualmente fomentarmos debates, estimularmos debates, estudos a respeito do assunto, mas também forma de prestigiar a diligente e sempre de uma perseverança digna de aplauso da ARPEN Goiás em promover encontros dessa natureza. Basta ver que eu, salvo engano, a terceira ou quarta vez uma vez que tive até, para minha felicidade, de maneira presencial lá em Caldas Novas, vendo a minha amiga, estimada amiga Evelyn Valente, ali recebido como se diz, com todas as pompas, que eu agradeço muitíssimo. Muito bem, então, reforçado o convite, explico a minha volta aqui ao Instagram como a volta do filho pródigo. Eu tentei resolver um problema de melhor conexão pela internet, mas para obter um encontro lá pelo Facebook, mas a página do Facebook já não é mais frequentada. Poucas pessoas entram no Facebook, sobretudo para ouvir palestras. De modo que mudamos aqui para o Instagram de volta e eu fico satisfeito com isso. Bom, aqui voltaremos para o nosso caminhando dentro de 14 dias, mas espero vê-los no sábado, neste encontro promovido pela ARPEN Goiás. Meus cumprimentos ao Dr. Bruno Quintiliano, meus cumprimentos a Evelyn Valente e meus cumprimentos também a todos aqueles que me honraram e me deram alegria em participarmos de mais uma pequena aula, que é como nós desejamos, pôr um tijolo na reconstrução dos estudos, da ciência, do direito registral e do direito notarial brasileiro. Muito bem, então até sábado, ou quando não, até daqui 15 dias. Muito obrigado.